Gênesis 11:10. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, é o 100 de 100 anos, né? Quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. Depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. Depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naô. E depois que gerou a Naô, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor, a Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Irmãos, aqui nós temos o encerramento de um momento que, na perspectiva do autor, ele era muito aguardado. O autor aqui, ele não está muito preocupado em ficar dando muito detalhes a respeito das genealogias, e ele menciona aqui 10 gerações, e ele vai assim de uma maneira muito acelerada, porque ele tem uma preocupação, ele tem um objetivo. O objetivo é de jogar luz no autor principal deste drama, e dessa narrativa, que é focar em Abraão. No caso aqui, até então, no Abrão. Por isso que ele vai falando os nomes, ele não fica buscando muito detalhes, não é? Diferentemente da genealogia do capítulo 5, ele está retomando aqui esta genealogia, a fim de focar agora naquele descendente, por meio do qual vai vir o Abraão, ou Abrão, que é o personagem a partir do qual nós temos aí um foco de luz muito expressivo sobre a sua vida. Esse texto, irmãos, e eu fiquei tentando aqui encontrar palavras que pudessem facilitar a nossa assimilação daquilo que nós podemos destacar aqui. Tem sido um desafio, né, pregar em narrativa e sobretudo em genealogias, e os irmãos que têm nos ouvido aqui já há algum tempo, eu tenho a minha forma de olhar para o texto, de tentar estruturar esse texto, de maneira que ele seja o mais pedagógico possível, para que vocês possam entender minimamente aquilo que o texto está dizendo, e sem com isso querer forçar nada no texto. E isso é um desafio muito grande, irmãos, isso dá uma canseira enorme, né? A gente não colocar ideias da gente no texto, a gente deixar o texto falar por si mesmo, e eu fiquei pensando comigo como que esse texto poderia ser prático para nós. Ler um texto como esse, que fala de genealogias, que fala de pessoas, que viveu, que gerou filhos e tudo mais, não é? E aqui, diferentemente daquela genealogia, não vai falar e morreu, né? Aquela lá de Gênesis 5, fulano viveu 500, 600, 700, 900 e morreu. Aqui não tem essa referência. E eu penso, irmãos, que nós devemos, ao olhar para um texto como esse, devemos, não apenas esse texto, mas nós somos desafiados a olhar para a Escritura com pressupostos bíblicos.
E existem alguns fundamentos que muito podem nos ajudar no entendimento da compreensão da palavra de Deus. Por exemplo, na teologia reformada, nós falamos muito da criação, falamos muito do pecado de Adão e Eva, que nós damos o nome de queda. E então, mundo perfeito, mundo ordenado, mundo criado. E quando nós olhamos a criação, o mundo é um mundo civilizado, não é um mundo de caos, não é um mundo desordenado. O sol está numa distância, a terra está numa distância perfeita do sol, a lua tem o seu papel predominante, as águas nos seus devidos lugares, não é o mar que vai invadindo o território, são as águas doces que convergem para o mar. Nós temos as estações muito bem definidas no planeta, então isso não é obra do acaso, isso foi pensado, isso foi planejado, isso foi desenhado por Deus, isso foi arquitetado por Ele. Então há um design inteligente na criação que aponta para um Criador e não tem como a gente fugir disso. O caos não promove ordem, o caos não promove esse ajustamento fino, não é? A temperatura, as irradiações solares sobre o planeta, a nossa camada de ozônio, tanta coisa que poderia, se fosse obra do acaso, irmãos, transformar isso aqui num negócio terrível. Não vai ter vida em Marte, irmãos, esquece isso. Entendeu? O único planeta que aprove a Deus ter condições para desenvolvimento de vida é este aqui chamado Terra. Então, todas as outras coisas que existem é para mostrar que nós temos um grande Deus, que é poderosíssimo, criador de todas as coisas. Então, Ele é grandioso mesmo. Então, falamos dessa criação, desse mundo perfeito, mas falamos que esse mundo perfeito de Deus, ele foi danificado por causa do pecado. E é por isso que nós temos que lidar com o sofrimento, irmãos. É por isso que nós temos que lidar com a morte. É por isso que a gente, ao mesmo tempo que a gente celebra mais um ano de vida, a gente lamenta porque é um ano a menos de vida. Não é? Não é assim? A gente celebra um ano. Parabéns, irmão. Eu estou começando a pensar assim, rapaz, eu vou começar a melhorar esse negócio. É parabéns, mas é um ano a menos, tá, irmão? Então, você, não é assim? É um ano a menos, ué. Não é? Louvado seja Deus, mais um ano de vida. Mas é menos um, né? É menos um. Não tem para onde fugir, certo? Não tem para onde fugir, não adianta. Então, a queda danificou, mas Deus não permitiu que a queda danificasse tudo e ficasse tudo arruinado, caos. Veio redenção, irmão. Veio Jesus, veio a cruz, veio a obra do Filho de Deus, trazendo esperança, trazendo recomeço, trazendo renovação, trazendo recriação. Então nós olhamos a vida nessa perspectiva. Mas a redenção que nós experimentamos hoje, ela não é ainda plena. Por isso nós temos que crer na consumação. Aí é um mundo perfeito, totalmente restaurado. Esse texto, ele nos desafia a olhar a vida ou viver a vida na perspectiva da graça de Deus. Pastor, graça de Deus no Antigo Testamento? Então se você até hoje entendia que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas por causa da lei, deixa eu te dizer uma coisa, você aprendeu errado, isso nunca aconteceu, isso nunca existiu, nunca foi pela lei, sempre foi pela graça, desde o começo. Desde que Adão pecou, sempre foi por graça, sempre foi por misericórdia. Deus não deu a lei para que a lei salvasse as pessoas, porque depois que o homem se tornou pecador, com seu sistema operacional danificado, com seu coração corrompido, jamais o homem teria condições de guardar a lei de Deus de forma plena, de forma perfeita. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, ele é culpado de todos. Com isso, a lei aponta para a insuficiência do homem em se salvar. E com isso ela aponta para a necessidade de uma outra pessoa, que era Jesus Cristo. Então, olhar a vida na perspectiva da graça pode nos ajudar a entender o sofrimento e colocá-lo no seu devido lugar. A olhar a vida e as coisas que acontecem às nossas vidas, olhando nessa perspectiva, pode realmente ser um encorajamento. E o que esse texto então tem a nos ensinar a respeito disso? Eu destaco aqui, irmãos, 4 coisas. A primeira delas, eu vou repetir por 2 vezes, do verso 10 até o verso 26, que eu creio que nós precisamos da graça de Deus para o mundo que está debaixo dos efeitos do pecado. Eu já falei isso aqui em outra mensagem, mas aqui a gente percebe que há um detalhe interessante. Porque lá atrás, se você ler a genealogia no capítulo 5, você vai perceber que havia longevidade. Mesmo o homem debaixo do pecado, os homens viviam muito.
Por exemplo, você tem na figura de Noé, que é o último antediluviano que existiu. E você vai ver que Noé viveu, irmãos, 950 anos. 950 anos antes do dilúvio. Agora notem vocês, e acompanhem comigo o verso 24 até o verso 25 do capítulo 11, que vai dizer assim: viveu Naor 29 anos. Muitos hoje casam com 29 anos. Ele viveu 29 anos. E depois que e gerou Tera. E depois que gerou Tera, viveu Naor quantos anos? 119. Com mais 29, quantos anos ele viveu? 148. Então você olha para o Noé, o cara viveu 950 anos. E depois do dilúvio nós temos a figura de alguém que viveu só 148 anos. E eu fiquei fazendo um exercício comigo, falei assim, cara, deveria ser sensacional viver 950 anos. Porque aí você ia conversar com os caras que estavam aqui no Brasil, quando o Pedro Álvares Cabral chegou, o cara falou assim, rapaz, quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, eu já estava aqui há 400. Olha que legal. Há 400 anos. E o Pedrão, nossa, há 400 anos vocês já estavam aqui? Já estávamos aqui há 400 anos atrás, rapaz. Então você chegou aqui, está achando que você é o quê? Nós já estamos aqui há muito tempo, não é? Imagina a gente conversar com irmãos aqui que estavam aqui quando o Pedro Álvares Cabral chegou há 500 anos atrás. Nossa, era um lugar maravilhoso, tínhamos muitas florestas, as águas, o ar era puro, era uma benção. Mas chegaram aqueles portugueses e avacalhou esse negócio aqui. Irmão, é um negócio assim muito curioso. Você conversar com alguém que viveu 500 anos, 600 anos, não é? E a gente gosta desses negócios. A gente vai chegando numa certa idade, dá briga por causa de idade. É aquele negócio, aqui está o mais velho. Quem é o mais velho? Sou eu aqui. Quantos anos? 88. Mas você nasceu quando? Não, então eu sou mais velho um dia. É quase que isso. Mas aqui, irmãos, a gente percebe que a linhagem de Sem, veja, ela é preservada. Mas a gente percebe que os dias da vida não foram prolongados. A linhagem é preservada. A semente da mulher está sendo preservada, o descendente da mulher está sendo preservado, mas você vai perceber que a vida não está sendo prolongada. Os anos da vida, eles vão se tornando cada vez menores. E isso é interessante, porque se você ler o Salmo 90, que foi escrito por quem? O Salmo 90 foi escrito por Moisés. E foi o Moisés que disse assim, os anos da nossa vida chegam a 70, em havendo vigor 80, mas o que diz passar é canseira e enfado. E aqui a gente começa nessa genealogia a perceber que nós estamos aqui nos aproximando, veja, já nessa época, daquilo que é a faixa, o período de vida mais comum entre nós, 90 anos, 100 anos, né? Algumas raras exceções, mas a gente vai ficando nessa média de 80 mesmo. E aqui a gente percebe, irmãos, esse mundo debaixo desses efeitos horrendos do pecado, a vida se tornando cada vez mais breve, a vida se tornando cada vez menos longeva. E a Bíblia chama então a nossa atenção para esse mundo que está debaixo desses efeitos horrendos do pecado, tornando a vida difícil, não apenas tornando a vida difícil, mas tornando os anos da nossa vida pequenos, vai se apequenando cada vez mais, vai diminuindo cada vez mais, e a gente vai lutando contra esse negócio, porque a gente quer viver cada vez mais, não é? E não é fácil envelhecer, é duro, irmãos, porque a cabeça está dando o comando, mas o seu corpo já não consegue responder mais, você já não tem aquela desenvoltura mais, você já não tem mais aquela, para descer uma escada já começa a ficar perigoso. Então a gente olha para um texto como esse, a gente precisa entender que a graça de Deus se faz absurdamente necessária, porque nós estamos vivendo no mundo debaixo do pecado, tornando a vida difícil, tornando os anos da nossa vida limitados, diminutos cada vez mais, e isso me saltou aos olhos. Essa graça de Deus que se faz extremamente necessária para a gente administrar esse mundo, os momentos, as tensões, as angústias, o sofrimento e a dura realidade da própria morte. É tão lindo quando nasce um filho, quanta alegria, né? A gente vai catalogando ano após ano, dia, mês, registrando aquilo tudo, e quando a gente assusta, já é um homem, já é uma mulher, e que coisa maravilhosa isso.
não é? É maravilhoso, mas a fila está andando. A gente sai de um velório e eu penso, meu Deus, estamos na fila. Amanhã pode ser eu. Não é assim? Amanhã pode ser eu. E o Senhor não me falou ainda. Mas quantos anos eu vou ter? Eu já disse aqui, eu fecho no 100, mas até agora o céu está silente. O Eterno não me respondeu. Está certo? Mas eu aprendo, irmãos, uma outra coisa. A graça de Deus que vai preservar essa linhagem prometida. Vejam vocês que o verso 9 do capítulo 11, que o pastor Denis pregou no domingo passado, ele menciona duas coisas muito interessantes que o Senhor faz. Ele vai dizer que o Senhor, verso de número 9, né, do capítulo 11, vai dizer assim, olha, chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu, mas o Senhor não apenas confundiu a linguagem, mas o Senhor fez o quê? Dispersou aquelas pessoas. Duas ações de Deus aqui, e isso, irmãos, é importante da gente perceber, porque Babel, conforme foi dito aqui, é um projeto humano anti-Deus, é um projeto humano contrário a Deus, é um projeto que visa não a glória de Deus, mas que visa a glória do homem, é um estado paralelo, e por que não dizer quase que uma religião paralela. Então, aqui a gente percebe que há uma ameaça aos planos de Deus, aos propósitos de Deus. Há uma ameaça ao descendente da mulher, por meio do qual Jesus Cristo haveria de vir. Nós temos aqui essa intromissão, nós temos essa invasão, nós temos projetos que visam fazer com que o projeto de Deus não siga adiante. Mas é maravilhoso, irmãos, a gente perceber que mesmo com todas essas intervenções maldosas, malignas, diabólicas, que se levantavam contra Deus, contra os projetos de Deus, contra a missão de Deus, contra a vontade de Deus, Deus agindo, Deus intervindo, Deus preservando essa linhagem, a vida diminuiu, os anos da vida estão se tornando cada vez menores, mas Deus fez uma promessa, de que da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, e isso tem que acontecer. Por mais que Satanás se levante, por mais que o império das trevas se mova, se mobilize e orquestre planos estarrecedores a fim de não deixar que as coisas de Deus vá à frente, mas isso não acontece porque Deus está agindo, o plano de Deus está sendo ameaçado, irmãos. É isso que acontece em Babel. Mas ele segue adiante. Porque Deus é aquele que está por trás de todas essas coisas. E ele vai acontecer não por causa da capacidade dos homens, mas porque aqui a gente percebe que Deus dispersou todos eles, não é isso? Deus dispersou todos eles. Porque a gente percebe aqui essa maldade do coração humano. E detalhe, sofrimento não quebranta o coração não, tá, irmão? Porque se quebrantasse o dilúvio, deixaria todo mundo amaciado. Deixou não. A pandemia não melhorou a gente não, tá, irmão? Todo mundo achou que a pandemia ia tornar a humanidade assim uma bênção. Solidária, bondosa. Em São Paulo você não ia ver briga nem trânsito mais. Todo mundo educado, civilizado. Você ia colocar o pé na faixa, o cara já ia parar. Não, pode vir, senhora, está tudo bem. Você vê isso aí? Vê isso não, cara. Vê isso não. É o coração. Então a gente vê aqui que o inimigo quis manter o povo unido por meio dessa religião paralela, centrada no homem, centrado nos desejos do homem. E a missão de Deus, onde fica? E o projeto de Deus, onde está? Por isso aqui o autor, ele está preocupado em falar desse personagem principal. A gente quando vai falar de um filme, a gente pergunta, mas quem são os autores desse negócio aí? Porque se for gente desconhecida, gente que não tem importância, não é? Mas dependendo do autor, você quer ver. O cara é bom, só faz filme que presta. Então aqui o autor está querendo logo chegar nesse cara. Rapaz, vamos direto para o Abrão aqui, porque ele é o cara. Não é? Ele é o personagem. Então ele foca nisso. Por isso que nesta contagem aqui desses descendentes, o seu objetivo é passar rapidamente a fim de chegar em Abraão. E você percebe que quando chega em Abraão, aí ele vai gastar um pouco mais de tempo e vai nos dar informações muito primorosas do pai, do irmão, de sobrinhos, de cunhados, vai dar todos esses detalhes que não vai ser encontrado em outros lugares.
Num mundo, irmãos, de projetos contrários aos projetos de Deus e de incredulidade, vejam vocês que Abrão vai ser quem? O cara que vai ouvir a Deus e ele vai crer em Deus. Então é a antítese do negócio aqui, é a antítese da Babel, de projetos arrogantes. Não, Abraão não vê nada, ele não vê uma torre, ele não vê um grande monumento, ele não está à procura disso, ele ouve o Senhor e ele crê em Deus e ele parte. Então, por um lado, nós temos uma humanidade que fracassa nos seus projetos, mas nós vemos a bondade e a graça de Deus preservando a sua linhagem até chegar em Abraão. Então a gente tem que olhar a vida nessa perspectiva da graça, da bondade, do amor, do poder de Deus, dos planos de Deus, da missão de Deus, da redenção de Deus, porque senão vai ser tudo caos, você só vai ver a vida na perspectiva da desgraça, do pecado, e não pode ser assim, porque tem pecado, tem maldade, mas tem redenção, e se tem redenção, tem esperanças, e se não tem uma redenção plena, que agora vai ser amanhã, porque Jesus vai voltar. Isso vai acontecer, não é? Então Abraão será aquele que vai crer no Senhor, Abraão será um homem de fé, Abraão será aquele que vai caminhar na contramão de uma sociedade incrédula, como de Babel. Então ele é esse personagem da antítese, da contramão, não é? Os irmãos não estavam entendendo, e eles então haveriam de partir. Haveriam de ir para uma terra distante. Agora vejam vocês que Babel proporcionou aquilo que Jesus disse, que a nação se levantaria contra nação, reino contra reino, e Babel é a causadora de tudo isso. Ela é a resposta a esta maldade humana de projetos que vão sendo feitos e que são feitos na contramão de Deus. Construímos grandes monumentos porque queremos, irmãos, ser lembrados como grandes homens. Por isso que prefeitos, às vezes, têm megalomania de fazer coisas grandes. É para a glória dele. É para perpetuar o nome dele. Sabe? Porque é assim, nós gostamos dessas coisas. Isso é sinônimo de poder, de status e tantas outras coisas mais. Então, é a partir de Abrão que vai se levantar uma nação, não que vai agora promover guerra, mas vai se levantar um povo que vai ter uma mensagem de paz. Uma nação que vai ser bênção para todas as demais. Por isso que Abrão é o cara importante, porque Babel trouxe essa confusão, trouxe inimizade, trouxe afastamento, trouxe distanciamento, mas em Abrão a gente vai perceber que em ti serão benditas todas as nações. As mesmas que se dispersaram vão ser abençoadas em você, Abrão. Isso é maravilhoso na perspectiva da graça de Deus, por isso que foi Jó que disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não pode mesmo não. A gente olha e diz, deu ruim, e o Eterno diz, deu não. Deixa comigo, cara. Crê em mim. Eu estou no controle da história. Senhor, mas nós temos um comunista no poder, há um ditador no país tal. Crê em mim. Descanse em mim. Confie em mim. Sabe? Confie. Descanse. Creia. Então, aqui a gente percebe essa graça de Deus que vai preservar essa linhagem prometida. Mas uma terceira e penúltima coisa, irmãos, eu vou já pular para o verso 27 até o verso 30, essa graça de Deus que é necessária para as dores na família. Porque, veja, nós estamos falando de gente, estamos falando de pessoas, e o verso 27 a 30, ele vai nos dar algumas informações que na perspectiva da existência, elas não são nada fáceis da gente lidar com elas. Notem vocês que o texto vai dizer assim, verso 27. O verso 26 vai falar que viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, gerou a Naor e gerou a Arã. Arã gerou a Ló. E aí o verso 28 já fala dos dramas na família. Já fala da morte de um irmão. Morreu Arã, não é?
Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Mas não apenas isso, nós não estamos lidando apenas com uma situação de morte, nós estamos lidando com uma esterilidade na família. Abraão é um personagem importante, é dele que vai vir o descendente da mulher, a semente da mulher, mas há um obstáculo nesse negócio, há uma situação aflitiva, angustiante, e que muito nos aflige ainda hoje, a esterilidade. Irmãos, nós fomos criados para multiplicar. Pesquise e verás quantos espermatozoides são produzidos pelos testículos humanos. Pesquise e verás com quantos óvulos uma mulher já nasce com ele. A nossa capacidade de reprodução, ela é absurda, porque nós somos criados para multiplicar, nós somos criados para produzir, nós não fomos criados para não multiplicar, nós somos criados com este propósito também. Por isso que quando o médico chega e diz, você é estéril, você não pode multiplicar, você não pode ter filho, esse negócio dói demais, irmão. E é por isso que nós precisamos ver a esterilidade na perspectiva da graça, porque se eu não posso ter filhos biológicos, será instrumento da graça de Deus para gerar filhos espirituais. Ou filhos no coração. E aí entra a adoção pode ser uma bênção. Porque se a gente olha a vida na perspectiva da graça, você vai ver, o pecado trouxe a esterilidade, mas a graça dilatou meu coração, para que eu pudesse acolher alguém que foi abandonado por um pai e uma mãe. A graça muda a maneira como a gente vê a vida, não é? Então, essa graça de Deus para as dores na família, temos a morte de Arã, nós temos a esterilidade de Sara, e esterilidade de Sara é sinônimo de quê? Desesperança. Meu Deus, e a promessa? Como é que fica estranho agora? Uai, vai vir o descendente, mas barrou. E aqui a gente vai vendo, irmãos, como que esta nova humanidade, ela vai ser... como que a palavra de Deus vai apontar para uma realidade espiritual muito importante, que eu vou falar e vou tentar resgatar aqui depois. Então veja, esterilidade que é sinônimo de desesperança. Então nós temos uma família que tem que lidar com a morte de um jovem, e nós temos uma família que tem que lidar com a esterilidade. Notem vocês que o texto diz que Sara era o quê? Estéril, não é isso? Onde que está aqui? Verso 30. Sara era estéril. E para piorar a coisa, a Bíblia diz, não tinha filhos. Então é um acréscimo assim que mostra a dramaticidade, a dificuldade, a impossibilidade. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim, esquece, por meios naturais, jamais. Isso aponta para quê? Para uma necessidade de uma ação sobrenatural. Não tem fertilização in vitro, não tem nada disso, pode tomar remédio para multiplicar espermatozoide, fortalecer espermatozoide, para estimular a ovulação, não tem jeito, se não for por uma ação sobrenatural de Deus. E essa mesma ação sobrenatural de Deus, ela vai estar presente na vida de uma outra mulher. Qual que é? Da Raquelzinha, que vira para o maridão e fala assim, dá-me filho, senão morro, eu quero ser mãe. Que a minha irmã, só de você olhar para ela, Jacó, ela já engravida, aquela ordinária, e eu não posso, dá-me filho, senão eu morro, estéril. Uma outra, quem mais? Ana. Agora notem vocês que a Bíblia depois vai apontar para uma ação também sobrenatural de Deus, não de uma mulher estéril, mas de uma virgem que ia engravidar. Só um milagre para fazer uma virgem engravidar sem se relacionar com homem algum. Porque a nova humanidade criada por Deus, ela é resultado dessa ação sobrenatural de Deus, irmãos. Então a Bíblia vai construindo, ela vai pavimentando esse caminho dessas intervenções sobrenaturais de Deus. Então a graça de Deus para as dores na família. Então aqui a gente temos um homem que tem seus 3 filhos, é um pai que está vivo ainda, e ele poderia dizer muito bem, aqui está sendo invertida a coisa, não é pai que sepulta filho, isso dói demais.
Mas quando um filho sepulta o pai, ainda mais em avançado em dias, louvado seja Deus. Mas um pai sepultar um filho, meu Deus do céu, sim ou não? Um drama terrível, uma dor estarrecedora. A graça de Deus para as dores na família, mas tem tanta graça aqui, irmão, sabe por quê? Porque o texto não fala. Mas parece que o Ló não tinha mãe. Ou se tinha mãe, tinha dificuldade de cuidar dos meninos. Porque Ló, ele tem uma irmã, não é? Ele é sobrinho de Abrão. E o que vai acontecer com ele? Vamos ao texto aqui, ó. São essas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, em Ur dos caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Agora, vejam vocês que nós temos esse jovem, não é? E o que Abrão vai fazer com Ló? O texto não dá esse nome, mas vai adotá-lo. Ló é o sobrinho adotado pelo tio. E aqui nós temos um tio que casou com a sua sobrinha, não é? Nós temos um tio que casou com a sua sobrinha, porque o Arã, veja, Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão era Sarai, e Sarai era meia-irmã de Abrão. Eles eram irmãos por parte de pai, não é? Então naquela época podia isso, tá? Depois a lei vai regulamentar essa situação. A de Naor era Milca. Então Naor casou com a sua sobrinha. Isso eram procedimentos muito comuns, não é? Naquele momento, até que depois foram acontecendo estas regulamentações a respeito do acasalamento ou do casamento. Então veja, Abraão se casa com a sua irmã por parte de pai, conforme está lá no texto no capítulo 20, verso 12. Naor se casa com Milca, que é sua sobrinha, filha de Arã. Temos informações aqui sobre a morte do pai de Ló, que foi Arã. Temos o deslocamento dessa família que sai do sul, vai para o norte. Temos informações a respeito da infertilidade de uma mulher. Então veja, irmãos, o texto chama a nossa atenção para esta ação graciosa, para a necessidade da graça de Deus numa família de dores, de sofrimento, tendo que conviver com resultados e diagnósticos nada agradáveis. É morte na família, é esterilidade na família, é a incapacidade dos meninos cuidar de si mesmo. Quem é que vai cuidar do Ló, gente? O Abraão chega e diz: deixa comigo que eu cuido do menino. Adotou Ló. Isso é maravilhoso, da gente olhar as famílias na perspectiva dessa graça de Deus, onde nós podemos ver ações bondosas, caridosas, graciosas, não é? Então, o casamento de Abrão com Sara vai mostrar que esse cumprimento da promessa de Deus, ele não viria por meios naturais, mas por meios sobrenaturais. Não seria uma gravidez natural, seria uma gravidez sobrenatural de Deus. Assim como todo aquele que nasce espiritualmente, não nasce por meios naturais. Toda conversão é uma ação sobrenatural de Deus na vida. E esse texto vai pavimentando esse caminho, irmãos, para a gente crer nisso. Eu quero terminar falando sobre a graça de Deus, que não impede os pecados na família. Isso é interessante, né, irmãos? Estamos em Cristo, alcançados pela graça, mas o pecado permanece no coração. O pecado ainda insiste em tomar as rédeas. Pecados na família, ídolos do lar. Por que eu digo isso? O texto vai dizer, irmãos, que Deus, ele chama, não é, esta família na cidade de Ur dos caldeus. Verso 31. Tomou Tera Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. O objetivo é Canaã, só que eles foram até Arã, onde eles ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Irmãos, Ur dos caldeus e Arã eram cidades absolutamente idólatras. Tanto é que Sarai e Milca são nomes de
deuses desta cidade, não é? Eram divindades, o deus Lua. Então Sara é a esposa dessa divindade, ela recebe esse nome. Então é uma família idólatra, é uma família que crê em divindades. Tanto Ur quanto Arã, elas tinham semelhanças muito grandes no que diz respeito a esse aspecto da religiosidade. Então, Deus chama, e aqui, irmãos, a pergunta a ser feita é: eles não eram esses crentes no Deus, no Yahvé. Por isso que é um milagre eles ouvirem e Abraão, Deus o chamar, ou chamá-lo, ele crê e ele partir, e o pai foi junto. Não é? Como é que é, meu filho? Não, eu estou indo aqui, ouvi uma voz e o Deus me chamou e eu estou partindo. Não, vamos junto. Mas onde que está aqui os pecados na família? A gente percebe primeiramente, irmãos, os ídolos do lar presentes na família. Se você ler Josué 24, verso 22, há uma denúncia a respeito disso. De que eram uma civilização, eram uma família que acreditava em divindades quando Deus interveio nessa família. Não era uma família que nós olhamos num primeiro momento e percebemos que eles acreditavam em Deus, só que esses ídolos permaneceram, esses ídolos ainda continuavam. Tanto é que quando a Rebeca que vai sair da casa e ela leva os ídolos do seu pai, Raquel, não é? Ela leva os ídolos do lar embora, e o Labão ficou doido, foi atrás, procurou, vasculhou por todos os lugares. Foi uma dificuldade tirar a idolatria do coração. Tanto é que quando chega em Josué, ele faz um desafio: vocês precisam resolver quem que vocês vão servir. Se é o Deus dos amorreus ou aos deuses a quem os vossos pais serviram. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente percebe que essa família, mesmo família que Deus vai chamar, vai preservar, vai intervir, ela vai lutar contra pecados, dentre eles, idolatria. Idolatria. E nós temos os nossos ídolos, todos nós temos os nossos ídolos, e eu e você sabemos quais são eles. Não é uma imagem, mas é algo que você adora. Não toca não, senão fica ruim o negócio. Pecados na família, os ídolos do lar, a idolatria presente. Mas eu vejo também aqui, irmãos, tanto é que há quem defenda a ideia que Abraão era um astrólogo. Detalhe, em Ur dos Caldeus havia algo chamado zigurate. O zigurate, irmãos, poderia ser um templo, conforme foi falado aqui, mas em Ur dos Caldeus existia um zigurate que, em cima dele, ele foi construído numa região que facilitava as pessoas estudar os astros. Há quem defenda que Abraão era um astrólogo também. Quando Deus fala para ele assim: olhe para as estrelas, não está falando de uma coisa que não tinha nada a ver com a vida do cara. Se é verdade esta tese de que Abraão era um astrólogo, ele conhecia muito bem as estrelas, ele as estudava. Havia um zigurate em Ur dos Caldeus, havia um telescópio em Ur dos Caldeus, há muitos anos antes de Jesus nascer. Era uma cidade altamente comercial, que estabelecia relações comerciais com todas as cidades vizinhas. Havia uma grande biblioteca em Ur dos Caldeus. Nós estamos falando de civilização desenvolvida. Então, a gente vai vendo como que essa graça de Deus alcança a família, mas veja, irmãos, a gente percebe que o pai de Abraão, ele some. Já percebeu que o Tera desaparece do negócio aqui? Nunca mais você vai ouvir falar do Tera. Só aqui. Acabou. Parece que o autor está dizendo assim, sabe por que ele desaparece? Porque ele não imitou a fé do filho. Parece que o autor está dizendo assim, ele não creu no Deus do seu filho. Não imitou a fé de Abraão. Por isso que ele desaparece, não tem mais nada a ser dito a respeito dele. Por isso que o texto vai dizer que eles começam, mas não termina, não é? Ele chega em Harã, talvez falou para o filho assim: filho, isso é coisa sua, o projeto é seu, é esse Deus que te chamou, eu vou ficar em Harã, viu meu filho? Segue o seu caminho que eu não vou contigo não. Aí a gente pensa assim, mas
Deus não poderia ter alcançado todo mundo? Incredulidade na família, irmãos. Às vezes você vai ver dentro de uma família grande, Deus vai lá, o que é que Ele faz? Chama um. Às vezes o pai não vai crer, às vezes sua mãe não vai crer, às vezes seus irmãos não vão crer, seus parentes não vão crer. Qual é a explicação que a gente tem para isso? Mas por que, Senhor? Não é assim? Deus alcança a gente, mas Ele às vezes não alcança todas as nossas famílias. Gostaríamos e devemos orar e devemos evangelizar. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que nós precisamos entender que a incredulidade, ela vai estar presente. Incredulidade na família. Tera e sua família estavam mergulhados naquilo que era muito comum naqueles dias, crença em outros deuses. Temos possivelmente essa incredulidade de um pai que não creu no Deus do seu filho. Temos um projeto aqui que é inacabado. Ele toma o seu filho e a ideia é partir para Harã, para Canaã, mas eles não vão até Canaã, eles ficam em Harã. Há quem defenda a ideia de que o próprio Abraão, ele não estava tão assim convicto não. Parece que passar por Harã era meio que dar-se uma maturada no negócio. Será que é isso mesmo? Porque a gente olha e parece que o Abraão creu assim, está tudo, né? Há comentaristas que dizem assim, parece que Abraão deu uma fraquejada. Parece que ele foi sendo assim, trabalhado no processo. Não foi uma coisa assim que começou com aquela convicção. Sabe como é que é, irmão? Parece que o próprio Abraão ficou meio na dúvida. Interessante isso, né? Eu não tinha pensado nessa perspectiva. Mas eu acho que faz sentido. Faz sentido. Então uma coisa não veio assim de uma etapa só, não veio de um momento só, de uma convicção só. A gente tem dúvidas, irmãos. Crentes têm dúvidas. Crentes sentem medo. Crentes têm que lidar com situações angustiantes. Crentes não são tomados assim daquela plena convicção 24 horas por dia. Não, a gente às vezes fica pensando, meu Deus, mas será mesmo? O pastor fala num trem assim que a gente fica pensando, meu Deus, mas Jesus vai voltar, todo olho verá, é gente que morreu que vai ressuscitar, e como é que vai ser esse negócio? E quem foi incinerado, quem foi cremado, quem morreu, caiu no mar, não tem corpo, não tem pó, não tem nada, como é que vai ser esse negócio? Gente, é tanta informação assim que só em filme de ficção. É só pela fé, sim ou não? Pela fé. Mas às vezes nós podemos duvidar, será que vai ter juízo final mesmo? Será que tem condenação mesmo? Será que existe inferno mesmo? Será que existe um céu mesmo? Ou morreu, acabou, aniquilou, já era? Então veja, irmãos, nós vemos essa graça de Deus na família, mas ela não impede os pecados na família. Basta olhar para o nosso próprio coração, irmãos. Somos crentes, há quantos anos fizemos profissão de fé, mas vezes e por vezes nos vemos pensando, fazendo coisas das quais Deus não se agrada. Termino dizendo o seguinte: Deus tem um plano, irmãos, e Ele vai conduzir esse plano até o final. Ninguém vai poder deter, ninguém. Muitos vão se levantar, muitos vão se opor, mas creia, Deus tem um plano. Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados, e Ele vai levar isso até o final. Nós precisamos olhar a história da humanidade não na perspectiva da micro, mas na macro história. Esse é um problema nosso, que a gente quer olhar tudo na perspectiva do indivíduo. Não, nós temos que olhar tudo na perspectiva do macro. É o que nós chamamos de uma metanarrativa, é olhar essa grande história, aí você vai ver que as pequenas histórias fazem sentido. Nós invertemos, nós queremos olhar a macro na perspectiva a partir do micro. Não vai dar certo, não é? Nós fazemos parte de um povo. Fazemos parte de um povo, não é o povo que faz parte de nós. Não, é nós que fazemos parte de um povo. Nós fazemos parte da igreja. Somos a igreja. E só é a igreja quem caminha com outros. Não existe igreja andando sozinho. Tá certo? Então Deus tem um plano, creia. Segunda coisa, esse texto nos fala de pecado e fala de graça. Sobre quais pressupostos nós vemos e interpretamos o mundo à nossa volta?
da criação, um mundo perfeito, só da tragédia, só da queda, só do pecado, só da miséria. Tem gente que só olha a vida na perspectiva do caos, na perspectiva da desgraça, na perspectiva da tragédia, na perspectiva da negatividade, na perspectiva do fracasso. Tem gente que só vê a vida assim, só através desse véu escuro, não consegue ter perspectiva. Eu nasci para ser infeliz, nada dá certo na minha vida, nada funciona na minha vida, Deus deve me odiar demais. Tem uma maldição, pastor. Tem cabeça de jumento, tem um diabo daquilo, não é possível. Um negócio desse, nada funciona na minha vida. Irmão, tem gente, por isso que o cara só reclama. Parece que o sol não brilha para ele. Então dá vontade de pegar o cara, vem cá. Está brilhando para quem? Você está vendo aqui o sol, fala assim, ó, sol exclusivo do Denis. Vou colocar toda a minha energia nele. Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. E gente só vê a vida na perspectiva do ruim, da tragédia, não na perspectiva da graça. Irmãos, nós precisamos mudar a maneira de vermos a vida. Vidas quebradas, famílias quebradas, gente que precisa da graça de Deus para sonhar, para recomeçar, para olhar a vida numa perspectiva diferente. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, meu Deus, como que isso pode me proporcionar alguma coisa boa? Busque o Senhor. Eu não tenho a resposta não, Deus tem. Pastor, eu fui abusado, eu fui violentado, eu fui isso, eu fui aquilo, como que a graça pode me ajudar? Pode. Pastor, eu fui abandonado, eu fui isso, eu fui aquilo. Deus não te desampara, creia. A graça de Deus para todas as situações mais angustiantes, mais tenebrosas, mais sombrias da nossa vida. Então olha a vida na perspectiva da graça, não na perspectiva da queda. Senão você se mata, senão você perde a esperança, você perde a capacidade de sonhar, de lutar, de concentrar energia naquilo que pode mudar a sua vida. No nome de Jesus, levanta e anda. De nada adianta ficar parado, chorando as coisas ruins que fizeram com você. Pega tudo que fizeram com você, transforme isso numa usina de graça, e segue a vida debaixo da graça de Deus, irmão. Senão o que a gente faz? A gente se mata. Como é que a gente lida com o abuso sexual? Como é que a gente lida com a violência doméstica? Como é que a gente lida com essas coisas? É sofrimento demais. Se não for na perspectiva da graça, do Evangelho, daquele que morreu e ressuscitou, acabou. Não tem mais vida, não tem mais nada. Vê a vida na perspectiva da graça, da cruz, da redenção, da morte e ressurreição de Jesus. Aprendo também, irmãos, que a fé em Deus, ela é pessoal, tá bom? Abraão creu, mas possivelmente o pai não. Desespere não, siga a vida, orando pela família, intercedendo, mas ninguém é salvo aqui por hereditariedade não. Ninguém vai ser salvo por hereditariedade, isso não passa de pai para filho não. Tá certo? Siga a vida, crendo no Senhor, orando pelos seus. Por isso que ninguém é filho de Deus por geração natural, mas de forma sobrenatural. Somos filhos por adoção. Abraão é um tio que adota o sobrinho Ló. E o texto vai pavimentando o caminho, irmãos, para algo que haveria de se tornar um tema importante no Novo Testamento. Somos filhos por adoção. Adoção. Eu nunca tinha lido esse texto nessa perspectiva, irmão. Nunca. Termino dizendo que para quem vive no mundo de dores, só mesmo um Redentor que também foi um homem de dores e que sabe o que é padecer. Para quem vive no mundo quebrado, no mundo de sofrimento, no mundo de pecado, nós precisamos de alguém que experimentou não o pecado, mas que experimentou as consequências dele. Que sofreu por causa dos pecados dos outros, não por causa dos seus, porque nós sofremos pelos nossos e sofremos também pelos pecados dos outros. Nós precisamos de um Redentor que foi um homem de dores. Vamos colocar de pé e vamos orar? Como é que você chegou aqui?
Como é que você tem vivido a vida? Talvez na perspectiva do caos. A minha vida está sem forma e vazia. Então deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo de Deus pode colocar ordem. Pode trazer vida, pode colocar sorriso. Por isso que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Meu Deus, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor conhece aqui as genealogias de todos nós. O Senhor sabe de onde a gente veio. Tem pessoas aqui que veio e nasceu numa família podemos dizer boa. Família que cuidou, que amou, família onde tinha abraço, onde tinha cheiro, tinha sorriso, tinha comunhão. Tinha pecado sim, porque todos nós somos, mas quando nós pesamos na balança havia mais coisas boas. Famílias estruturadas, de filhos que foram bem educados, filhos que foram amados e nunca tiveram dúvidas a respeito disso. Mas a gente aqui quebrada, Senhor. A gente que nasceu numa família difícil, gente que teve que conviver com situações tão angustiantes, que teve que aprender a administrar momentos tão duros na vida, de abandono, de rejeição, de agressão, de violência, de abuso sexual, de estupro, meu Deus, de gente que foi machucada profundamente na alma. Mas Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos que Tu podes tirar esse ferrão que muito tem assolado a vida da gente. O Senhor pode trazer transformação, o Senhor pode fazer com que em Cristo Jesus a gente possa recomeçar, não debaixo desses efeitos da maldade que fizeram com a gente, mas debaixo da graça, do amor do Senhor demonstrado em Jesus Cristo. Então, Senhor, venha com esse poder curador e transformador e muda a nossa história, e muda a vida da gente. Dá-nos a bênção de seguir a vida, não na perspectiva do caos, mas na perspectiva da graça, do amor, da providência do Senhor na nossa história. Se o Senhor permitiu que nós entrássemos num ambiente como esse, e nos deparássemos com a leitura da Tua Palavra, já é graça do Senhor sobre as nossas vidas, não importa as coisas que aconteceram com a gente. Porque o grande desafio não é aquilo que fizeram com a gente, mas o desafio é o que a gente faz com aquilo que fizeram com a gente. Muitos não conseguem viver mais, não conseguem ter paz mais, não conseguem sorrir mais. Mas, Senhor, nós estamos aqui para Te suplicar que Tu venhas e que o Senhor nos transformes, que o Senhor nos cure no nome de Jesus. Que perdão possa ser liberado, que a paz possa ser restaurada e possa ser plantada no fundo do coração. E que pessoas que estão aí gastando uma energia tão grande, Senhor Deus, em olhar a vida na perspectiva do caos, possam pegar tudo isso e possam seguir adiante, sendo produtivos, sendo ativos, sendo altamente pacificados, alegres, reconstruírem as suas vidas para a honra e glória do Teu santo nome. Queridos e amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, irmãos, e com toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.